Hoje, nossa aula será de matemática. Hoje, 24 de setembro de 2020. Tudo bem com vocês? Hoje, nós vamos estudar sobre medidas de massa. As medidas de massa são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de alguma coisa. Mas como assim? A massa? A massa de comer? Não, a massa é o peso. Também dizemos que vamos medir o peso de alguma coisa. Quando falamos que vamos medir a massa, é medir o peso de alguma coisa, tá bom? As unidades de medida mais usadas para pequenos pesos, ou seja, para pequenas massas, são o quilograma, que o símbolo é o kg, tá? E o grama, que o símbolo é G, para medidas pequenas, menores. Para pesos maiores, são usados a arroba, que é igual a 15 quilos, e a tonelada, que é igual a 1.000 quilos, tá bom? Para vocês irem vendo que às vezes na televisão a gente escuta lá a tonelada um caminhão foi preso com 5 toneladas a mais na sua carga. Quer dizer 5.000 quilos, tá? Tonelada é 1.000 quilos. Também é medida de peso, tá bom? Mas o que nós vamos estudar mesmo é o grama e o quilograma e os instrumentos usados para medir. Que instrumento nós usamos para medir o peso de alguma coisa? Será que é o metro? É a régua? É o litro? É a balança? O que nós usamos? Vamos ver? O instrumento usado para medir a massa ou o peso de alguma coisa é a balança. Existem vários tipos de balança, né? Existe a balança de prato, que é uma balança mais antiga, quase não é usada mais. Ali, nessa balança de prato, são colocados os produtos num prato e uns pezinhos no outro prato para dar o equilíbrio. Se equilibrar é aquele o peso. Existe essa outra balança aqui, que é a balança usada geralmente em postos de saúde, né? Era usado, agora já é aquela que tem o númerozinho ali em cima. Essa é a outra balança. Existe essa balança que é igual à balança de supermercado, né? E existe essa outra que existe nos postos de saúde para medir os bebês, o peso dos bebês. Então, aqui nós temos 4 exemplos de balança, tá bom? Agora, você vai pegar o seu livro de matemática e abrir na página 94. Pegue lá o seu livro de matemática e abra na página 94 para nós estudarmos um pouquinho no livro. Pause o vídeo então e abra seu livro de matemática. Nessa página 94 tem ali medidas e comparações. Medida de massa, diz ali, ó. Tem uma pessoa que está no mercado, né, comprando algumas coisas ali com o carrinho. Número 1. Ana foi ao supermercado com a mãe. Ela percebeu que alguns produtos eram pesados na balança antes de serem vendidos. Marque um X. Os produtos abaixo que geralmente são pesados na balança antes de serem vendidos. Vejam ali. Tem batata, tem melão, tem iogurte, tem o litrinho de suco, tem o sorvete, né? Não é o iogurte, é um sorvete. Tem o tomate e tem o abacaxi. Vocês vão marcar um X no que pode ser medido pesado na balança para ser vendido, tá bom? Número 2. Observe a balança e as frutas apresentadas abaixo. Então, temos a balança de prato, que é aquela que busca ter o equilíbrio entre os dois pratos, né, para pesar. Aí temos do lado uma melancia. Qual que é o peso da melancia? 5 quilogramas. Lembrem que o kg significa quilogramas. 5 quilogramas. Ali temos outro
a outra fruta ali pesando 1 quilo, que é o mamão, né? O mamão pesando 1 quilo. Temos o abacaxi pesando 2 quilos. E temos o melão pesando também 2 quilos, tá? A letra A. Desenhe uma fruta em cada prato, de modo que a balança fique equilibrada. Ei, ei, ei. Então, vocês vão ter que achar ali duas frutas que têm o mesmo peso. Desenhar uma de um lado e outra do outro. Quais são as duas frutas que têm o mesmo peso? Isso mesmo, o abacaxi e o melão. Bem fácil, né? Desenhe um abacaxi de um lado e o melão do outro, tá? A letra B. Agora, conte aos colegas e ao professor como você distribuiria todas as frutas nos pratos da balança de modo que ela fique equilibrada. Então, vocês não vão poder contar, né? Vocês vão anotar ali. Como faz para ficar equilibrado? Colocando todas as frutas agora. Tem que equilibrar a balança colocando todas as frutas. Pensem um pouquinho ali e vejam qual vocês têm que colocar de cada lado, tá bom? Pausem o vídeo, então, e façam essas atividades. Vamos agora, então, fazer a correção, né? Olhem ali, quais produtos são pesados na balança antes de serem vendidos? A batata, o melão, o tomate e o abacaxi. São esses, né? Depois, no número 2, desenhar o abacaxi de um lado e do outro lado o melão. Bem fácil, né? A letra B. Como dá para fazer ali para equilibrar, colocando todas as frutas? Colocando num prato a melancia, que pesa 5 quilos, e do outro lado as outras frutas, que pesa 2 quilos do abacaxi, 2 quilos do melão, dá 4. Mais 1 do mamão, dá 5. Então, vai ficar a melancia de um lado e do outro lado o abacaxi, o mamão e o melão, tá? Anotem ali se vocês não fizeram. Pausa o vídeo daí e faz a correção. Continuando, nós temos a atividade número 3. Diz assim: observe as balanças representadas abaixo e responda às questões. Então, vejam que tem 3 maçãs na balança e ela está desequilibrada, né? Quer dizer que tem que pôr mais uma maçã, talvez, ali no prato da maçã para ele ficar equilibrado, né? Porque o pezinho ali, o prato da balança que tem os pezinhos, tá mais baixo, né? Então, ali quer dizer que ali tem mais peso do que nas maçãs, né? Já na balança que tá com a melancia, o que aconteceu? A melancia está pesando mais do que os 3 pezinhos, né? Então, tem que pôr mais um pezinho ali no lado para ele equilibrar, né? E do abacaxi, tá equilibrado, né? Tá equilibradinha ali a balança que está com o abacaxi, né? Então, vamos ver ali, a letra A. Qual é a fruta mais pesada que o abacaxi? Qual que pesa mais que o abacaxi? Se o abacaxi está equilibrado, a melancia tá para baixo e as maçãs estão para cima, qual que é o mais pesado? É a melancia, né? A letra B. Dos produtos que foram pesados nas balanças, qual é o mais leve? Qual que é o mais leve? Porque vejam que os 3 têm os mesmos 3 pezinhos do outro lado. Qual que pesou menos que os 3 pesos? As 3 maçãs, né? Explique aos colegas e ao professor como você pensou para responder as questões do item A e B. Como que a gente vê ali naquela balança qual que pesa mais, qual que pesa menos? Observando o prato da balança, né? Letra D. Se forem colocados 2 abacaxis em um prato da balança, quantos pezinhos devem ser colocados no outro prato para que a balança fique equilibrada? Ó, 1 abacaxi, 3 pezinhos. Se forem colocados 2 abacaxis, tem que colocar 6 pezinhos, né? Número 4, agora é a sua vez. Observe os produtos que estão sendo pesados nas balanças abaixo
e crie 2 perguntas sobre essas pesagens. Então, 2 perguntas, ali como foi feito na de cima, tá? Observem ali as cenouras, depois tem, parece que as mangas, e depois tem os melões, tá? Vocês vão ver 2 perguntinhas ali para vocês criarem, tá? Pausem o vídeo, então, e façam essas atividades. Agora, vamos para a correção, tá? A letra A. Qual é a fruta mais pesada que o abacaxi? A melancia. Letra B. Dos produtos que foram pesados nas balanças, qual é o mais leve? As 3 maçãs. E letra C. Explique aos colegas e ao professor como você pensou para responder. Como que a gente pensa ali, como que a gente analisa? Vendo o equilíbrio dos pratos da balança, certo? E letra D. Se forem colocados 2 abacaxis em um prato da balança, quantos pezinhos devem ser colocados no outro prato para que a balança fique equilibrada? 6 pezinhos, tá bom? Essas são as respostas. E o número 4 são respostas pessoais, né? Vocês devem criar ali as perguntinhas. Então, nós não vamos fazer a correção aqui. Mas o que vocês me dizem assim sobre o peso? Por exemplo, sempre o objeto maior vai pesar mais? O que vocês acham? O que é maior sempre vai ser mais pesado? Por exemplo, se vocês pegarem um algodão doce no palito, um algodão doce, segurar ele numa mão, e na outra mão segurar uma maçã, o que é maior? O algodão doce. Ele é mais pesado do que a maçã? Não é, né? Então, nem sempre o que é maior é mais pesado, né? Muitas vezes o que é maior, ele tem uma massa mais leve, né? Por exemplo, para você fazer 1 quilo de espuma ou 1 quilo de algodão, você vai ocupar um pacote maior. Para você fazer 1 quilo de sal, vocês já viram qual que é o tamanho do pacotinho do sal? Bem pequenininho, né? Então, dependendo do produto, da massa dele, do que ele é feito, ele vai pesar mais ou vai pesar menos, né? Tá bom? Então, pensem nisso sempre. Nem sempre o que é maior é mais pesado, tá? Pausem o vídeo, então, e façam as correções. Agora, abra seu livro de matemática na página 194. Vamos lá? Livro de matemática, na página 194. Nós vamos ver um pouquinho sobre números. Tá? Peguem lá. Livro de matemática, na página 194. Pause o vídeo e vá até a página 194 do seu livro de matemática. Aqui no livro de matemática tem ali gráficos, tabelas e multiplicações, decomposição e escrita de números. Nós vamos fazer esta página somente a página 194. Número 1. O quadro abaixo tem 100 números. A numeração começa em 200 e termina em 299. Complete o quadro com os números que estão faltando. Como será que a gente faz? Vamos descobrir ali o segredo, né? Nós já fizemos, eu já fiz um vídeo, já expliquei como faz para colocar os números maiores ali, né? E é fácil de ver. Olha ali, o 200, aí aumenta mais 1 lá na unidade, para fazer o 201. E vai aumentando somente mais 1 ali na unidade, até chegar no 209, né? Aí embaixo nós temos o 210. O 2 continua o mesmo. O que vai mudando é a dezena, né? Então, 210, aí 211. Como que eu escrevo 211? Como será? Isso mesmo, fazendo o 2, o 1 e o 1. Isso aí. E continua fazendo até, ou faz o 212, 213, tá bom?
Daí, lá na frente tem o 219. Então, vocês vão parar um pouquinho, pensar e vão completar todo esse quadro com os números que estão faltando. Sempre aumentando 1, tá bom? Não é difícil, não. Vamos lá. Pausem o vídeo, então, e façam. Aqui nós temos a correção, tá? A correção, olha ali, 210, aí como que faz o 211? O 2, o 1 e o 1. Olha como é que faz o 212, o 2, o 1 e o 2. O 213, o 2, o 1 e o 3. Vejam bem como vocês fizeram o 3. Tem aluno que faz o 3 virado, como se fosse uma letra E. Vejam bem se vocês fizeram certo, tá? Aí lá, o 2, o 1 e o 9. Depois, o 220, como que faz? O 2 e o 20. 221, o 2 e o 21. Vão corrigindo já. O 223, o 2 e o 23. O 224, o 2 e o 24. Depois, embaixo, o 230, o 2 e o 30. Depois, o 231, o 2 e o 31. Depois, o 234, o 2 e o 34. Depois, o 2 e o 35, para fazer o 235. Depois, o 2 e o 40, para fazer o 240. Depois, o 2 e o 41, para o 241. Tá bom? Vejam se estão fazendo certo. Depois, o 245, 246 e 247. Depois, embaixo, o 250, o 251. Aí, lá na frente, o 256, 257. Embaixo, o 260, o 2, o 6 e o 0. O 261, o 267, 268, 270, o 2 e o 70, o 271, o 2 e o 71. Depois, o 278, o 2 e o 78, o 279, o 2 e o 79. Depois, o 280, 281, vejam como está ali, o 2, o 8 e o 1. Depois, o 2, o 8 e o 2, para fazer 282. Depois, o 289, para fazer o 2, o 8 e o 9, né? Depois, o 2, o 9 e o 0, para fazer o 290. E depois, o 2, o 9 e o 1, para fazer o 291. Façam direitinho os números aí, tá bom? Pausem o vídeo, então, e façam a correção. Vamos, então, aqui continuar as atividades desta mesma página, tá bom? A letra A diz assim: qual é o maior número da terceira linha? Linha é o que vai da esquerda para a direita, certo? Começa ali no 220, a terceira linha, e vai até o 229. Então, qual é o maior número ali da terceira linha? É o 229, certo? A letra B. Qual é o menor número da segunda coluna? Coluna é o que vai de cima para baixo. Qual é o menor da segunda coluna? É o 201, né? Letra C. Pinte os quadrinhos em que estão o antecessor de 246, quer dizer, o número que vem antes do 246,
e o sucessor de 246. Então, o que vem antes do 246 e o que vem depois de 246, tá bom? E letra D, escreva abaixo os números que você coloriu por extenso. Então, você vai colorir o que vem antes do 246 e o que vem depois. E daí vai escrever ali por extenso, tá bom? Façam então, pause o vídeo e faz essa atividade. Continuando aqui, nós vamos para a nossa correção, tá? A letra A, qual é o maior número da terceira linha? É o 229. Qual é o menor número da segunda coluna? O 201. Pinte os quadrinhos em que estão o antecessor de 246. Então, vocês têm que pintar lá o 245. E o sucessor de 246 é o que vem depois, é o 247, tá? E ali na letra A, escrever por extenso esses dois números, 245 e 247, tá bom? Façam então, pause o vídeo e faça as correções. Agora, vamos conversar um pouco sobre relógios. Você sabe que nos relógios, o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos. Isso nós já vimos, né? Você não pode esquecer que, cada vez que o ponteiro pequeno muda de número, aumenta 1 hora. Cada vez que ele aponta para um número diferente, é a hora que está mudando, aumentando 1 hora. E cada vez que o ponteiro grande muda de número, ele aumenta 5 minutos, tá? Vamos ver isso aqui um pouquinho, na prática. Esses números que estão por fora do relógio, nessa imagem que eu coloquei, são os valores do minuto, tá? Então, quando o ponteiro pequeno estiver, o ponteiro grande estiver no 5, no 1, ele vai ser 5 minutos. Se estiver no 2, vai ser 10 minutos. Se estiver no 3, vai ser 15. Se estiver no 4, vai ser 20. Se estiver no 5, vai ser 25. No 6, vai ser 30. É só ir contando de 5 em 5 ali nos números do relógio, tá? Lembram que eu já falei numa atividade bem anterior, tenho falado bastante, que nós precisamos aprender a contar de 5 em 5. Né? Porque, olha aqui, para aprender a ver hora. E é importante saber ver hora nesses relógios? Sim, né? Muito importante. Nós precisamos saber ver hora nesses relógios. Não é porque agora existem esses outros tipos de relógio que mostram só os números, não tem os ponteiros, né? Outro tipo de número, outro tipo de relógio, que nós não precisamos ver nesse. Precisamos aprender, sim. Então, nesse relógio que está mostrando ali, que horas são? Tentem pensar ali, que horas são ali, nesse relógio? Isso mesmo, é 1 hora e 50 minutos. 1 hora e 50 minutos. Por que não é 2 horas? Porque se fosse 2 horas, o ponteiro pequeno estaria quase chegando no 3, né? Porque está quase acabando a hora 2. Então, ali está na 1 hora e 50 minutos. Tá? Viram bem ali? O 6 vale 30, o 7 vale 35, o 8 vale 40, o 9 vale 45, o 10 vale 50, o 11 vale 55 e o 12 vale 60. Mas ninguém vai falar 1 hora e 60 minutos. Já vai ser 2 horas, né? Vamos para frente, então. Olhem aqui, veja esses exemplos, vejam bem. Aqui nesse relógio é 10 horas, ou a gente pode escrever 10H, tá? Vamos ver o próximo. Nesse relógio, que horas são? 10 horas e 5 minutos, né? Porque o ponteiro grande, que é o do minuto, está apontando para o 1, né? No relógio, 10 horas e 10 minutos.
porque está apontando para o 2. 10 horas e 10 minutos, ou 10H e 10 min, com N no final, N de nariz. Tá? Próximo relógio, olhem ali, ó, 10 e 15. Está apontando para o 3, é 15. Tá? Aqui, ó, está apontando para o 4, é 20. 10 horas e 20 minutos. Aqui, 10 horas e 25 minutos. 10 horas e 30 minutos. Ou 10 e meia, porque já passou meia hora, né? 10 horas e 35 minutos, se estiver apontando para o 7. 10 horas e 40 minutos, se estiver apontando para o 8. 10 horas e 45 minutos, se estiver apontando para o 9. 10 horas e 50 minutos, se estiver apontando para o 10. E vejam que o ponteirinho da hora já está quase chegando no 11. Né? O ponteiro da hora também vai se movimentando. Aqui, 10 horas e 55 minutos, e o ponteiro da hora está quase chegando no 11 também. E aqui, 11 horas, ou 10 horas e 60 minutos, ou 11 horas. Tá? Então, aqui deu para vocês verem bem, né? Que cada número que muda o ponteiro grande vai aumentando 5 minutos. É só contando de 5 em 5, tá bom? Não é difícil, não. Agora, encontre em seu material essa atividade e responda. Que horas são em cada relógio? Vejam bem, o ponteiro pequeno marca as horas e o grande marca os minutos. Façam ali. Pause o vídeo e faça essa atividade. Encontre essa atividade e faça. Vamos ver agora a correção. Olhem ali. Primeiro relógio, 4 horas e 45 minutos. Tá? 4 horas e 45 minutos. Segundo relógio, 10 horas e 10 minutos. Terceiro relógio, 1 hora e 35 minutos. Segunda linha, primeiro relógio, 6 horas e 40 minutos. Segundo relógio ali, 2 horas e 50 minutos. Terceiro relógio da segunda linha, 7 horas e 25 minutos. Embaixo ali, primeiro relógio, 3 horas e 15 minutos. Outro relógio ali, 8 horas e 5 minutos. Última linha de relógios, 6 horas e 30 minutos. E o último reloginho, 5 horas e 20 minutos. Pausem o vídeo, então, e vejam se vocês fizeram tudo certinho. Chegamos ao final de nossa aula de hoje. Espero que tenham conseguido entender e responder as atividades. Não adianta só fazer correndo tudo e não ter entendido, tá bom? Não esqueça de enviar as fotos como anexo das atividades. E esse dos reloginhos, vocês podem ir treinando no relógio de vocês aí em casa. Se vocês têm um relógio de ponteiro, cada passo vai lá e olha a hora, vê a hora e o minuto e pede para a mãe ou o pai corrigirem vocês, para vocês irem aprendendo a ver a hora, tá bom? Um abraço para vocês, fico aqui aguardando as fotos das atividades.